Se você nasceu nos anos 90 ou 2000, você já deve ter parado para pensar: como que eu vou comprar uma casa? Ou ainda, como que os nossos pais e os nossos avós compravam casas tão cedo na vida, enquanto a gente não tem dinheiro para pagar nem conta de luz e de água? Nesse vídeo, eu vou tentar te ajudar a entender como que o preço das casas e dos apartamentos e dos terrenos no geral ficou tão caro ao longo do tempo e como que isso foi feito de forma proposital para você não conseguir comprar sua casa. A queda do Muro de Berlim configurou para o mundo a vitória do capitalismo liberal sobre o socialismo soviético, de forma que os Estados Unidos conseguiram exportar o modelo de geopolítica neoliberal para o restante do mundo, em especial os países da América do Sul. Nesse sentido, os discursos predominantes do pós-Guerra Fria foram discurso de redução do Estado, responsabilidade fiscal, autonomia dos bancos centrais, reformas previdenciárias e trabalhistas, e além de generosas doses de privatização e redução de gastos sociais, tudo em sintonia com as deliberações do primeiro Consenso de Washington. A reformulação dos estados, sobretudo nos latino-americanos, foi essencial para tornar o liberalismo social-democrata atrativo para os países, afastando-se assim a ameaça da expansão do comunismo. Uma das características mais marcantes do avanço neoliberal se pode denominar de, entre aspas, estado de bem-estar do capital, onde o que passa a ser determinante não é o bem comum da população, mas o bem-estar do mercado. Assim, o que importa é como o mercado reage, o humor do mercado, as expectativas do mercado, os sinais do mercado, etc. Em outros termos, o cidadão foi substituído pelo mercado. O neoliberalismo construiu um discurso muito sedutor, que a liberdade de mercado é a base da liberdade individual, do empreendedorismo e da competitividade. Essas ideias se espalharam pelo mundo como se fossem verdades absolutas, inquestionáveis, e se tornaram hegemônicas no mundo ocidental. Mas por trás desse discurso existe um projeto político muito concreto. Como bem definiu David Harvey, ele serve para um projeto político de reestabelecimento das condições da acumulação do capital e de restauração do poder das elites econômicas. Vou explicar. Quando da queda do Muro de Berlim, no fim da década de 1980, o Brasil tinha acabado de sair de um período de 20 anos de regime militar. Ou seja, a gente estava vivenciando uma forte aspiração pelas liberdades democráticas e direitos sociais prometidos pela social-democracia liberal, que viriam depois a ser refletidos nos textos da Constituição de 1988. Nessa época, várias agendas de ódio e repulsa ao governo brasileiro foram sendo fomentadas pelo governo americano, tendo como válvula de escape a ditadura militar, que antes era benéfica ao governo americano, mas que agora seria a grande vilã dos avanços da modernidade, da democracia e da agenda neoliberal. Nesse sentido, passou-se a uma série interminável de políticas neoliberais no Brasil. E eu uso aqui a palavra interminável porque até o momento não se houve um presidente do Brasil que não tenha avançado com a agenda neoliberal. Basta você lembrar que já no primeiro dia do governo Collor foi lançado o Plano Collor 1, adotando um pacote de medidas que alterava a moeda, congelava ativos financeiros, que ficou conhecido como confisco da poupança, promovia a venda de empresas estatais e exoneração de servidores públicos, e além disso abria a economia aos produtos estrangeiros. Mais tarde, nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, que continuou com o projeto liberal de governo, propagando um discurso de eficiência da máquina pública, de diminuição no tamanho do Estado e não intervenção na economia, mas que no fim das contas promoveu intervenção estatal em diversos bancos, fornecendo ajuda às instituições financeiras que passavam por dificuldades para se adaptar ao plano real. É também no governo Fernando Henrique Cardoso que tivemos a abertura do setor bancário ao capital estrangeiro, com a remoção de diversas barreiras que dificultavam a participação estrangeira no setor e protegiam os banqueiros locais, um fator que foi muito relevante para o processo de financiarização do setor imobiliário, conforme veremos adiante. No governo Lula, o discurso era de um Brasil mais forte, desenvolvido e independente. Mas na prática, o modelo econômico seguiu uma lógica muito parecida com a dos governos anteriores. Muito foco na exportação de produtos como soja e minério e em incentivo a grandes setores como o da construção civil. Isso ficou claro em programas como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e o Minha Casa Minha Vida, que movimentaram a economia, mas ainda mantiveram o país dependente dos setores tradicionais e do mercado financeiro. Ou seja, a desigualdade não foi resolvida, ela foi simplesmente mascarada por diversos programas sociais, a exemplo do Bolsa Família.
No fundo, o que os governos do PT fizeram não foi uma ruptura com o neoliberalismo, mas simplesmente uma adaptação dele. Manteve-se o mercado como centro fomentador, sem um projeto de nação que fortalecesse verdadeiramente o Estado e promovesse uma conciliação real entre as classes. Mas antes, vamos voltar brevemente ao governo FHC para voltar a falar um pouco sobre o SFI. O sistema financeiro imobiliário, criado pelo FHC, foi um passo decisivo para que um capitalismo predatório entrasse de vez no setor imobiliário do Brasil. Esse modelo, ele não priorizava construir moradia para quem precisava. Ele incentivava algo diferente: comprar, vender e se apropriar de terrenos e imóveis como se fossem mercadorias. E o Estado foi essencial para permitir que isso acontecesse. Com o SFI, o mercado de crédito imobiliário foi aberto a grandes bancos internacionais. Ou seja, o Brasil virou um destino muito atraente para investidores estrangeiros que queriam aplicar dinheiro especulativo no setor de imóveis. Eu vou tentar simplificar e dar um exemplo prático de como isso acontece. Quando grandes empresários e fundos estrangeiros acumulam muito dinheiro, eles precisam encontrar um lugar onde esse dinheiro continue rendendo. O lucro não pode parar. E nas décadas de 1990 e 2000, o Brasil virou um desses lugares. Com a abertura do mercado imobiliário feita pelo SFI, esses investidores começaram a ver terrenos, imóveis e até prédios inteiros no Brasil como uma oportunidade de rentismo e de lucro rápido. Eles não estavam interessados em construir casas para as pessoas morarem. O objetivo era comprar, esperar valorizar e revender. É isso que a gente chama de especulação imobiliária. O resultado: o preço da terra e dos imóveis disparou. E quem mais perdeu foi justamente quem precisava de um lugar para viver, porque a moradia deixou de ser um direito e virou uma mercadoria da Bolsa de Valores. E só para provar para vocês que eu não estou inventando nada da minha cabeça, em 1993 havia um documento subscrito por técnicos do Banco Mundial que já indicava a necessidade dos governos locais, entre aspas, renunciarem ao seu papel de provedores de habitação de custo acessível e se tornar facilitadores, reforçando uma mudança de posicionamento anterior do capital financeiro acerca do modelo até então adotado, que tinha como foco principal fazer empréstimos a governos para a implantação de projetos de habitação social ou urbanização de favelas. Então, esclarecendo, até 1993, o Banco Mundial emprestava dinheiro diretamente aos governos para que eles mesmos construíssem e gerissem habitações de interesse social. A partir de 1993, o Banco Mundial parou de incentivar que o Estado construa moradias. A partir de agora, a ideia era de que o Estado deveria apenas facilitar e regular o mercado para que o setor privado, construtoras, bancos e o próprio mercado financeiro, fosse o principal agente na oferta de habitação. Nesse sentido, é óbvio que a ajuda financeira internacional estaria condicionada à adoção de reformas neoliberais, privatizações, abertura financeira, flexibilização de leis, que fortaleceriam ainda mais o setor privado, pois para que o Estado ajude os mais pobres a consumirem os produtos desse mercado, a condição necessária é que o mercado seja mais livre e desregulado. E é aqui que nós nos encontramos hoje, em uma realidade onde é praticamente impossível você comprar qualquer terreno, qualquer imóvel sem ajuda financeira do banco. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a entender nem que seja só um pouquinho o tema, deixa o like e se inscreve no canal. É isso. Tchau, tchau.